Eu queria nessa noite fazer uma reflexão sobre o tema evangelístico, mas com um enfoque diferente. E a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Esther, capítulo 4. É uma história muito impressionante, essa história de Esther. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus para juntos lermos sobre essa história e daí tirarmos algumas aplicações. Antes de lermos, vamos fazer uma curta oração. Senhor Deus, abençoa-nos agora ao lermos a Tua palavra, que possamos tirar lições e que essas lições possam ser uma bênção na nossa vida pessoal e espiritual. Ajuda-nos a sermos missionários e mostra para cada um de nós o propósito da nossa vida, te pedimos em nome de Jesus, amém. Esther capítulo 4 fala que quando soube Mardoqueu tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco e cinza podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e da sua lei, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Por que aconteceu uma tragédia tão grande? As pessoas estavam tão tristes, andando de saco coberto de cinza. Havia sido marcado o dia e a hora para a extinção de todos os judeus na face da terra. Houve uma ação de má fé, de gente junto ao rei. Ele assinou o decreto e a data estava marcada. E aí, no meio dessa crise, a notícia se espalhou como fogo por todo o Império Persa, de que haveria um dia e uma hora para a eliminação dos judeus. Verso 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe do pano de saco, porém ele não as aceitou. Estava triste, muito triste. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo do seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Nós estamos aqui revendo e lembrando uma história que gerou uma grande crise, grande. Você sabe lá o que é você ter uma data certa, que você sabe que você vai ser morto? Era o que estava se passando nesse caso. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se lhe publicara em Susã, para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Outras palavras, Mordecai, desesperado, falou com a sua sobrinha, disse: vai lá falar com o rei. Ela, quando soube, mandou recado para Mardoqueu, Mordecai, e disse assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença. Uma sentença. Foi ver o rei sem ser chamado, só tem uma sentença: a de morte. Salvo
se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Esther, de uma maneira bem clara e transparente, colocou a situação. Ir falar com o rei sem ser chamado é morte. Nos últimos 30 dias ele não me chamou. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para uma conjuntura como esta é que não foste chamada como rainha. Então, está um pouco de eco aqui, se pudesse tirar. Alô? Alô? Está um pouco de eco. Alô? Agora está, obrigado. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu, as minhas servas, também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei. Olha que coisa. Depois do jejum e da oração eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e perecendo pereço. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther havia lhe ordenado. Essa para mim é uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia. Porque quem era Esther? Esther era uma moça bonita, que ganhou um concurso de beleza e ficou esposa do rei da Pérsia. Concurso de beleza não é uma coisa que necessariamente a igreja enfatiza ou encoraja. A gente não está no negócio de incentivar as moças da igreja a entrar em concurso de Miss. A gente não faz isso. Mas aqui a gente tem um caso exótico dessa moça que era muito bonita. E era bonita por dentro e por fora. E por causa da rebelião de Vasti, a antiga esposa do rei, houve um momento de escolha. Várias moças do reino passaram e o rei se encantou com Esther. E do seu encantamento ele a tomou por esposa. Mas o reino dele tinha umas regras bem rígidas. E naquela época a função da esposa era totalmente em função do desejo do rei, da vontade do rei, do tempo do rei. Ela vivia para isso. E era muito, muito claro que se a pessoa não fosse chamada pelo rei, não era para entrar na sua presença. Isso era uma coisa tão séria, tão clara, que quem se metesse a fazer uma coisa diferente disso, a pena era de morte. É um pouco de intolerância isso, né? Nós temos aqui uma crise muito séria, muito grande. E eu não sei quantos de vocês sabem o que significa a palavra crise em chinês. Você sabe o que é? Alguém aqui sabe? Crise em chinês significa oportunidade. Então, toda vez na China que você diz assim, nós temos uma crise, ele diz, opa, tá bom, tem aí mais uma oportunidade para uma coisa. E é um conceito interessante, porque a gente aqui no Ocidente olha para a crise como o fim. Nós temos uma crise econômica, tudo acabou, ficou pior.
Nós temos uma crise moral, no meu tempo era muito melhor. Nós temos uma crise religiosa, sempre a crise dá a impressão que é o fim. E o chinês diz para a gente que crise é começo. Crise é um começo. O mundo vive uma enorme crise. Enorme. É crise de todo jeito que você possa imaginar. Há uns anos atrás, aonde a gente poderia imaginar que uma criança fosse para a escola com uma arma e como um louco começasse a atirar nos colegas? A gente não podia imaginar uma coisa dessa. O que aconteceu com as famílias a ponto dos filhos chegarem a uma situação como essa? O nível de violência, de desrespeito, de atrevimento, eles mostram que o mundo vive uma tremenda crise. E no mundo, as pessoas têm a tendência de dizer assim: é o fim. Mas para os evangelistas de Deus, é o começo. Graças à crise que existe no mundo, existe um interesse como nunca em assuntos espirituais, porque o mundo não oferece mais resposta, seja lá onde for. Se você conversar 10 minutos com qualquer pessoa, você vê que a esperança acabou. Então essa sensação de que é o fim, ela leva a gente a ter oportunidade para mostrar que é um recomeço. É oportunidade de vida, vida plena, vida abundante, vida eterna em Cristo Jesus. Modificaram a equalização, ficou um pouco abafado, deixa como estava antes, porque me atrapalha um pouquinho essas mudanças, por favor. Isso, obrigado, aí está. Vocês têm aqui em Portugal o tema discípulo D, vem e segue-me. Discípulo 3D. Vocês sabem o que é 3D? O que é 3D? Tridimensional, mas na prática o que é isso? Pode falar. Na prática, o que é uma coisa 3D? É que você vê na profundidade, na largura, na altura, você vê porque 2D é achatado, certo? É só lá na frente, você olha daqui e está lá. 3D, ele chega perto de você. Onde é que a gente vê melhor, na prática, uma coisa em 3D? Aonde é? Aonde? Num filme. Um filme 3D, ele é assustadoramente próximo. Eu não sei quantos de vocês, o meu filho, ele tem uma televisão 3D na casa dele. E às vezes nós vamos assistir uns filmes, ele põe aqueles óculos, né? Tem que pôr o óculos, porque com a visão normal você não vê em terceira dimensão. Você põe o óculos, às vezes você fica assim, se segura na cadeira, se abaixa, porque as coisas vêm para cima de você, o que está correndo parece que vem na sua direção. Ele adiciona uma ação na comunicação extraordinária. E no momento que eu vi esse evangelismo 3D, na hora me veio toda essa coisa da plenitude da comunicação. O vem e segue-me de forma tridimensional. Como? Descobrindo a palavra de Deus, desenvolvendo aptidões e relacionamentos e dando testemunho da fé. Que jeito maravilhoso de aplicar essa tecnologia para o evangelismo. Então, o que eu descubro aqui em Portugal é uma coisa maravilhosa que vocês estão fazendo. Esse mundo em crise que acha que está no fim, ele vai ter que experimentar o evangelismo 3D com
cada um de vocês testificando da fé, desenvolvendo talentos e aptidões e descobrindo na palavra a vontade de Deus. E hoje em dia, meus queridos, existem recursos extraordinários para esse evangelismo 3D. A gente, por muito tempo, esteve focado em algumas tecnologias. Por milênios, a humanidade não tinha acesso à informação. Não tinha. Até que na época da Reforma Protestante, surgiu uma tecnologia que eram os tipos móveis, que imprimiram páginas, e mais de 100 mil Bíblias foram impressas na gráfica de Gutenberg. Essas Bíblias criaram uma revolução no mundo, porque de repente, o conhecimento da palavra de Deus passou acessível para as pessoas. Lutero, num esforço tremendo, traduziu a Bíblia em pouco tempo, sob uma pressão enorme, e conseguiu colocar por escrito na Bíblia a junção dos vários dialetos que haviam na Alemanha. Na verdade, ele terminou criando a língua alemã como a gente conhece ao traduzir a Bíblia. Trabalho impressionante. Depois disso feito, foi duplicado, essa tecnologia chegou e chega até hoje nas pessoas. Quantos livros levam a mensagem de esperança para as pessoas? Os anos se passaram e foi descoberto o rádio, né? As ondas do rádio levando a mensagem de esperança, o programa A Voz da Profecia. Foi criado o telefone, para você conseguir falar com a pessoa à distância. Posteriormente foi desenvolvido um projeto de você ver a pessoa à distância, que passou a se chamar televisão. É você ver numa tela à distância. E logo que a igreja descobriu a televisão, a igreja não descobriu a televisão, logo que a televisão foi inventada, um dos primeiros programas foi o programa Fé para Hoje, com o pastor William Fagel. Ele transmitiu o primeiro programa Fé para Hoje, quando eu estava nascendo, 1951. Esse ano eu faço 67 anos. Mas o que me encanta é que na hora que a tecnologia estava surgindo, a igreja já foi lá, pegou, aproveitou e disse: olha, é para pregar o evangelho. 5 anos depois que William Fagel começou o Fé para Hoje, o pastor George Vanderman começou no Texas um programa chamado Está Escrito. E esse programa existiu por muitos anos, até que em 1991 ele foi adaptado e passou a ser transmitido em português. E o primeiro orador do Está Escrito, mesmo em português, era o próprio pastor Wander. Eu o conheci, eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Poucos anos depois dessa grande conquista do pastor Wanderman, ele descansou no Senhor. Mas o programa Está Escrito no Brasil e em várias partes do mundo continua até hoje. O programa Fé para Hoje continua até hoje. William Fagel morreu, mas continua até hoje. Recentemente foi inventada uma coisa, e eu chamo coisa porque é difícil, é tecnologia? É, e não é. É veículo de comunicação? É, e não é. A gente não sabe explicar direito o que é, mas a gente sabe o que é. Chama-se internet. E desde que a internet surgiu, a igreja se preocupa em levar a mensagem de esperança para as pessoas através da internet. E eu tive o privilégio de, logo que cheguei na conferência geral, caiu para eu tomar conta um projeto chamado GAIN, Global Adventist Internet Network. Desde 2007, eu coordeno o GAIN, faz 11 anos. E o que a gente faz no GAIN?
a gente discute maneiras de que as novas tecnologias sejam usadas para levar a nossa mensagem de esperança. E eu fico maravilhado de ver que durante o período que o Gaines já vai fazer, ele surgiu em 2004, eu peguei em 2007, porque eu cheguei em 2007 na Conferência Geral. Mas durante o período que o Gaines existiu, a gente viu a mudança do povo deixar de mandar carta para poder mandar e-mail. E eu me lembro, num dos Gaines que a gente chegou e disse assim, como nós vamos usar e-mail para pregar o Evangelho? Depois disso aí, surgiu o Facebook. E eu me lembro do ano que a gente parou no Gaines para dizer assim, de que jeito a gente usa o Facebook para levar a mensagem de esperança? E veio o Twitter, e veio o Instagram, e veio tudo, e vieram outras coisas que surgiram, desapareceram, mas algumas outras coisas ficaram. O que eu quero dizer para vocês é que nós, como cristãos, não temos que ter medo de tecnologias novas. Essas tecnologias novas, elas existem para que nós tenhamos outras oportunidades, outras maneiras de levar a mensagem de salvação para as pessoas. A gente conhece muita história de salvação com a experiência do ministério do rádio, da televisão, mas a gente não conhece muito de internet. Porque a internet é uma coisa nova. Será que a internet leva as pessoas para Jesus? O que vocês acham? Sim ou não? Você já ouviu falar de alguma história de conversão? Alguém que conheceu Jesus ou tomou conhecimento da mensagem de salvação através da internet? Vocês conhecem alguém assim? A gente conhece pouco, porque esse jeito é um jeito muito novo de levar a mensagem de salvação para as pessoas. Mas hoje eu queria contar para vocês uma história para motivar e inspirar vocês a usar essa ferramenta para a honra e para a glória de Deus. E eu pediria, por favor, que ligasse aqui desculpa o incômodo. Por favor. Ah, sim, por favor. Você poderia baixar a tela? Muito obrigado. Não? Ah, tá, ele vai fazer isso. É importante contar a história, mas é também importante mostrar a história. Não é? Se a gente só conta, a tela está vindo aí. Se a gente só conta, tem gente que pode duvidar, dizendo, mas essa história é sua. Meus amados, Deus tem dado para vocês muitos seguidores. Se fôssemos contar todos os seguidores que vocês têm no Facebook, no Twitter, no Instagram. Quem aqui tem Facebook? Deixa eu ver a mão. Olha só. Quem aqui tem Twitter? Pouco, né? Twitter eu já vi que é mania de brasileiro mesmo. Especialmente os pastores do Brasil, eles têm todo mundo tem Twitter, não sei. Quem aqui tem Instagram? Deixa eu ver. Muita gente. Eu gosto mais do Instagram do que do Facebook, porque o Instagram tem fotografia. O Facebook é um converseiro e conversa, fala, comenta e tem que responder. É uma confusão, me deixa meio louco o Facebook, entendeu? Mas o Instagram eu gosto de ver foto, ver as pessoas, ver lugares, todos esses negócios. Desculpa o transtorno aí, muito obrigado por sua atenção, viu? Vocês têm ideia quantos seguidores
tem no Facebook só com quem está aqui nessa sala? Já parou para pensar, pastor Amorim? Eu sei que tem alguns de vocês, não tem muito. Mas se juntar 200 aqui, 500 lá, 2.000 ali, 3.000 lá, 4, se juntar todo mundo aqui, dá um chute, mais ou menos, quantos seguidores tem aqui, que vocês acham? Pastor Pedro, olhando assim, quanto você vai? Olha aqui para esses facebookeiros aqui, quanto? 15.000, gente. 15.000 pessoas em Portugal são seus seguidores. Eu pergunto para você, em nome de Jesus, o que você está fazendo com esses seus seguidores? Aí você vai dizer assim, mas olha, pastor, se a gente começar falando muito de Bíblia, de espírito de profecia, de céu, de salvação, eles vão me cancelar. Meus irmãos, se eles cancelarem você, azar deles. O que não pode é a gente ficar o tempo todo, a vida inteira, só falando futilidade para ganhar like. Isso não pode. E eu uso as palavras de Mardoqueu para Esther. Quem sabe se para um tempo como esse você não foi chamado? Quando a União Portuguesa fala de evangelismo 3D, ela está desafiando você, não só os pastores juntos, mas ela está desafiando você a usar todos os recursos que você tem nas suas mãos para compartilhar a mensagem de esperança e do amor de Deus. Isso é muito solene, porque num mundo de crise, esses teus seguidores, eles estão aí ligados a você para ter uma nova oportunidade, uma nova experiência. E isso tem um potencial muito, muito grande. Bom, deixa eu contar essa história. Aqui tem que... Como é que eu mudo a foto aqui? Senhor. Tá aqui, pera. Aqui fecha? Aqui. Deixa eu tentar aqui uma outra coisa. Ixi, agora cadê outra foto? Só um pouquinho de paciência. E vocês que estão assistindo aí pela internet, é a vida real, é assim mesmo, vocês não reparem. Para eu pegar aquele arquivo, está onde? Está aqui. Deixa eu ver. Bom, eu queria mostrar para vocês o batismo, mas dá para ver como... Não dá para ver aqui. Eu vejo aqui, mas vocês não veem lá. Essa moça que você está vendo aqui, ó, está vendo? Da esquerda é a Maria. E esse lugar que eu estou é o batistério da igreja do UNASP, em São Paulo. Eu quero ver se eu consigo pôr mais uma foto aqui, e daí eu não vou mexer mais em foto para não fazer bagunça. Pronto, está aqui. Será que dá para entrar essa foto? Vê se dá para entrar essa foto aqui. Desculpa o transtorno. Maria, ela nasceu na igreja. Isso. Você é o meu salvador, viu? Tá ótimo. Tá um pouquinho escuro, não tem jeito de ficar mais claro não, é assim mesmo, né? Mas tá bom, aí já é querer demais. Maria é essa moça da frente, aqui ó. Vocês não estão vendo direito, ela é moreninha, nasceu em Minas Gerais. E do lado da Maria, tem essa senhora aqui, isso, que a levou para a igreja. Ela por muito tempo frequentou a igreja, mas se sentiu tentada, saiu, abandonou os caminhos do Senhor, ficou muitos anos fora da igreja, e um dia ela se mudou e foi morar na Noruega. Olha só.
E lá na Noruega, sozinha, ela encontrou uma amiga que era adventista, que convidou para ela trabalhar na casa dela. Ela foi para a casa dessa amiga e ficou encantada com o exemplo, a conduta, a postura dessa sua amiga brasileira que morava na Noruega. E por causa do exemplo da amiga, ela virou para essa moça que ela estava trabalhando e disse assim: olha, eu fico impressionado, como é que você consegue ser cristã, ser fiel, guardar o sábado? Eu já andei pela igreja adventista, mas não terminei desistindo. Como você consegue? Ela diz: é o amor de Jesus. Aí deu testemunho, sabe aquela coisa de falar assim, de coração a coração, deu testemunho. Ela diz assim: olha, eu de ver você, eu estou com vontade de saber mais sobre isso aí. Aí ela não teve dúvida, conseguiu um instrutor bíblico, isso lá na Noruega. O instrutor bíblico veio e começou a dar estudos bíblicos para ela, porque ela queria se unir à igreja. Mas depois de um mês, esse instrutor foi chamado para ser um missionário lá nas Filipinas. Se mudou, só que antes dele sair, ele conversou com essa senhora, chama-se Ingelis, essa mulher da direita aqui. Essa senhora é norueguesa e esposa de um pastor aposentado. Aí ele falou para ela, disse: olha, tem essa moça aqui, ela quer tomar estudos, será que você não poderia ajudar? Aí a Ingelis diz: eu posso, só que eu não falo português. Aí você imagina a Maria, na Noruega, tentando conhecer mais da mensagem da palavra de Deus, mas tudo que ela tinha era uma esposa de pastor aposentado que não falava português. Aí como é que elas foram? Ela teve uma ideia. Google Translator. Quando ela me contou isso, eu falei: eu não acredito que aconteceu desse jeito. As duas se juntavam, ela falava o texto bíblico, escrevia o texto bíblico no Google Tradutor em norueguês, e a Maria ficava do outro lado só olhando aquela coluninha do português. E ali foi vindo verso bíblico, aí ela tinha pergunta para fazer. Aí ela escrevia a pergunta em português, aí a esposa do pastor via em norueguês, aí respondia em norueguês, aí ela via em português, e ficava para lá e para cá, durante todo o estudo bíblico. E a Maria tinha muitas e muitas perguntas. Quando foi um dia, Maria escreveu para o site da Divisão Sul-Americana, que tem uma parte lá para interessados e tal, dizendo que tinha interesse de conhecer mais a Bíblia, mas que estava muito difícil de estudar a Bíblia, porque a Ingelis não falava português. Aí a mensagem da Maria, lá na Noruega, chegou para esse rapaz da direita aqui, ó. Ele era o coordenador de tecnologia na Divisão Sul-Americana. Aí na mesma hora, ele pegou a mensagem da Maria e mandou pelo Facebook para Roberto Roberti. É o rapaz da esquerda aqui, ó. Roberto Roberti. Esse Roberto, ele é um policial. Opa! Vamos lá. Bom, também vocês já viram a foto, né? O Roberti é um policial. Só que o Roberti, que não é pastor, é um obreiro bíblico, é um voluntário, ele decidiu fazer alguma coisa para compartilhar o amor de Jesus nesse mundo 3D que a gente vive, entendeu? E ele não tem problema, pegou o Facebook da Maria, e aí ele começou pelo Facebook a se comunicar com a Maria lá na Noruega. E aí Maria ficou, como diz lá no Nordeste do Brasil, que nem pinto no lixo,
Já viu pinto no lixo? Sabe o que é pinto? Pinto é o filho da galinha. Você joga pinto no lixo, é só alegria. Ele pula, vira, salta, vai para lá, vem para cá e tal. Maria ficou que nem pinto no lixo. E perguntava, e pedia oração, e queria, mas aí chegou um ponto que o Roberto, que não é pastor, né? Ele tem boa vontade, ele, não, eu estou orando por você e tal. Aí começou a ter dúvida. Aí eles foram atrás de um pastor. E no meio dessa história eles me conectaram lá em Washington. Olha só, olha que história mais... E eu disse assim, olha, se ela tem interesse em se batizar, eu estarei disponível para fazer um trabalho pastoral por ela e quero ter alegria de lhe batizar nas águas. E daí nós seguimos, e para conciliar a minha data de vir no Brasil fazer esse batismo, com todas as viagens que eu tenho que fazer pelo mundo, mas eu orava a Deus e disse, Senhor, me ajuda a poder pastorear para essa pessoa. Às vezes eu estava na Tailândia ou viajando pela África, aí eu mandava e-mail, respondia, era dia no Brasil, madrugada para mim, sabe, foi, até que nós marcamos 29 de outubro de 2016. Ficou combinado da Maria vir para o NASP, o Roberto, que morava em São Paulo, veio, o Rogério, lá da divisão, também veio, e eu combinei uma surpresa. Eu trouxe, sem a Maria saber, a Ingeles, lá para São Paulo. Ela chegou, ficou acomodada no hotel, escondidinha. Quando foi na hora do testemunho, porque eu contei essa história para a igreja, na hora do testemunho que eu contei, eu disse assim, olha Maria, eu tenho uma surpresa para você. A Ingele se levantou lá do lugar dela, veio. Meus irmãos, não dá para descrever o que aconteceu. Isso faz parte daquilo que eu chamo de alegria da salvação. Olhando o rosto da Ingeles vindo para abraçar Maria, olhando a surpresa e a gratidão da Maria, vendo a Ingeles chegar, depois o abraço das duas, eu só fiquei pensando, como é que vai ser no céu, pastor Amorim, nós abraçarmos aqueles que nós levamos para Jesus aqui na terra. Que coisa inesquecível que aconteceu naquele dia. A igreja ficou comovida, cada uma dessas pessoas envolvidas, o Roberto, o Rogério, a amiga dela lá da cidade, veio da cidade para assistir o batismo. Foi uma festa internacional, maravilhosa, pode deixar, maravilhosa, inspiradora. Aí finalmente eu a batizei. Ela saiu das águas, o rosto dela parecia o rosto de um anjo, feliz da vida. E ela deu um testemunho, ela disse assim, olha, eu agradeço a Deus pelos recursos e pelas pessoas que se dispuseram a me ajudar para eu estar aqui batizada nesse momento. E eu fiquei pensando, sabe, rádio pode até criar interesse nas pessoas, televisão, internet, jornal, revista, livro, mas nenhum veículo desse deve colocar de fora os missionários e evangelistas voluntários. Se vocês saírem daqui hoje à noite, depois dessa maratona de Williams Costa Júnior o dia inteiro, eu queria que vocês guardassem só isso na cabeça. Eu tenho um papel a cumprir na missão. Eu tenho um chamado no evangelismo 3D. Portanto, vem e segue-me, é o que diz Jesus para você. Eu tenho algo a ser feito com os meus amigos, com a minha influência, com o acesso que eu tenho, com as pessoas que eu conheço no meu trabalho. Eu gostaria de me dedicar em oração por aqueles que precisam.
E se você não tem ninguém em vista, comece a orar. Meu Deus, eu preciso ter alguém. Eu não quero chegar no céu sozinho. Eu não posso pensar em estar no céu sozinha. E Deus está te dando uma oportunidade. E eu volto a dizer o que Mardoqueu disse para Esther. Quem sabe se para um tempo como esse você não foi chamado? Quem sabe? Esther expôs a sua vida a ponto de morte. Depois de 3 dias de jejum, essa mulher que parecia uma bonequinha, agora se transforma numa heroína. E com coragem e determinação, ela vai na presença do rei e propõe uma estratégia de libertação. Aquele homem que queria aniquilar os judeus, Amã, junto com o rei e junto com Esther, foram para aquele banquete. E no primeiro dia o rei ficou encantado. A mulher era maravilhosa, lindíssima, a comida boa. Já pensou? Tudo perfeito. Rainha, o que você quer? Ela não falou logo de cara, sábia. Eu te dou até metade do meu reino. Até que finalmente, com coragem, ela explica o que está acontecendo. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas é em nome de Jesus, porque foi pela graça e misericórdia de Deus que ela foi liberta. Meus amigos, Deus é especialista em transformar crises em grandes oportunidades. Ele é especialista. Eu já conheci muita gente viciada em drogas que pelo poder de Jesus foi liberto. Não tem clínica especialista, não tem psicólogo, não tem médico. O papel desses profissionais é importantíssimo, mas quem liberta da escravidão do vício é o poder de Deus. Eu já vi isso acontecer. A pessoa vivia numa crise, gastando o que não tinha, quebrando, fazendo, totalmente enlouquecido. De repente se transforma numa pessoa sóbria, saudável. Isso é um milagre. Eu já vi famílias esfaceladas, maridos desrespeitadores de esposas, esposas que não sentiam mais nada pelo marido. Pelo poder de Deus, das cinzas, aquilo renasce, porque o Deus do impossível é capaz de transformar crises em oportunidades. Eu já vi bêbados. Eu conheci, quando era criança, um bêbado que todo dia batia na esposa. As crianças morriam de medo. O dinheiro que ele ganhava era para bebida. A gente lá em casa, quantas vezes fez compra de mercado para poder as criancinhas desse vizinho bêbado não passar fome? Sofriam. Um dia esse homem conheceu Jesus, entregou sua vida a Jesus. Milagre. Milagre. Ele saiu da crise para uma nova oportunidade. Quando eu vejo vocês, eu fico imaginando o que vai acontecer em Lisboa se vocês se levantarem para usarem as suas oportunidades no evangelismo 3D. Mas Lisboa é uma cidade de muitos milhões de pessoas. Não se engane com os números. Quando Gideão foi atacar os inimigos, Deus olhou de cima o exército, tinha uns 10 mil. Ele disse assim, tem muita gente. Mas como? O exército inimigo é muito maior. Não, tem muita gente. Quem não quiser ir e não tiver com vontade, manda voltar. E já voltou aquela leva assim, Gideão ficou apavorado. Aí Deus olhou e disse assim, ainda tem muita gente.
Tem muita gente. Para vencer essa batalha, não precisa de tudo isso, porque eles vão em meu nome. Quem vai lutar por eles sou eu. Quem for lerdo, preguiçoso, e não tiver interesse nas coisas, manda voltar. Manda para casa. Não adianta aqui, vai. Só sobraram 300. E os 300 fizeram a diferença. Os 300 trouxeram a vitória para Israel. Quantos nós somos aqui? Pastor, para vencer a guerra contra o mal em Lisboa, não precisa mais gente do que o que tem aqui. Mas a gente tem que ter o coração na missão. A gente tem que ter o compromisso. A gente tem que usar os recursos que a gente tem. E uma das funções do inimigo de Deus é deixar a gente meio entorpecido, sabe? Entorpecido com a rotina. Você acorda, aí vai, trabalha, vem, chega de noite cansado, liga a televisão, fica um pouquinho ali, aí dorme, no outro dia acorda de novo. Aí sabe aquela rotina que vai. Aí a gente chega e diz assim, mas você precisa fazer alguma coisa por Jesus. Ah, mas não dá, eu estou cansado, não tenho energia, não tenho disposição. Experimenta fazer as coisas para Jesus, que você vai ver a energia que Deus lhe dá. Experimenta. Eu trabalho para a igreja há 45 anos. Esse ano eu vou fazer 67. Não tem quem diga, né, irmã? Não, tem sim, eu que sei, viu? Quando eu tinha 20, 30 era uma coisa, agora para sair do carro já tem que ser meio devagarzinho, assim. Meus irmãos, na conferência geral eu faço parte de 44 comissões. Você sabe lá o que a pessoa participar de 44 comissões? É comissão que fala? Comissões regulares, comissão administrativa, comissão de crise da igreja, comissão de tecnologia, comissão, é muita comissão. Fora as comissões, eu viajo por ano aproximadamente uns 200 anos. E quando a gente viaja para lá, para cá, vai dar treinamento, participa seminário e tal, tem um fantasma, chama-se jet lag. Vixe! Você vai daqui para o Japão. Aí quando você chega no Japão, o dia está amanhecendo, mas para você é noite, né? Aí o japonês encontra você no aeroporto, animado, eles acabaram de acordar. Aí você sai que nem um zumbi, meio que sonolento, direto para a reunião. E aí já começa treinamento e comissão, e você não pode falar besteira, você está representando a conferência geral. É um estresse, esse monte de viagem que a gente faz. Mas nada substitui você estar pessoalmente para lidar, né? Fora isso, tem que responder e-mail, tem que participar de projeto, organizar alguém, ele sabe do que é que eu estou falando, providenciar notícias da igreja, gerenciamento de crise. Olha, é tanta coisa que tem para fazer. Tem 11 pessoas no meu departamento, mas precisava ter umas 30. No meio de tudo isso, quando eu faço o planejamento do ano, a primeira coisa que eu faço é dizer assim, essa semana é para o evangelismo, e essa outra semana é para o evangelismo. Aí a partir das semanas que eu reservo para o evangelismo, aí eu ajeito todo o resto do trabalho. Porque se eu não fizer isso, nunca vai dar tempo. Então não venha me dizer que você não tem tempo, porque eu estou dizendo para vocês, eu tenho muito pouco tempo. Mas o tempo que eu tenho, eu oro para o Senhor dizendo, Senhor, é que nem a oferta da viúva pobre, é pouquinho, mas é de coração. Abençoa, Senhor, ajuda, frutifica. Por essa razão, meus amados, de que mais do que vir aqui para fazer uma série de conferências, e pode ser até que eu volte para pregar, mas mais do que isso, eu estou aqui essa semana para, em nome de Jesus, motivar vocês a fazer o trabalho de Deus. Sabe por quê? Porque vocês, inspirados pelo Espírito Santo, vocês vão fazer por Portugal muito mais do que eu poderia fazer.
E nesse momento é tudo que eu quero. É tudo que precisa acontecer. A serva de Deus diz que a obra de Deus será concluída quando os pastores e os leigos se unirem para proclamar a mensagem de salvação. A gente tem a tentação de achar que a obra de Deus é um trabalho do pastor. E nessa de ser do pastor, eu quero saber, eu já dou meu dízimo, ele vai lá, é o emprego dele, ele que se vire, ele que faça. Ao você fazer isso, você está tirando de você a oportunidade de ser uma ferramenta para pregar o evangelho. E eu queria concluir levando vocês a pensar o seguinte: o que eu estou fazendo aqui? Veja bem, a minha formação acadêmica é na área de música. Eu trabalho com comunicação, eu tenho coisas específicas de comunicação que são o meu trabalho. E o que eu estou fazendo aqui, dando treinamento evangelístico em Portugal? Eu estou aqui com o coração cheio de alegria, porque Deus está me dando a oportunidade de estar junto com vocês, para unirmos as nossas forças e concluirmos a missão. É um privilégio, gente. É um privilégio. E olha, eu vou incluir vocês nas minhas orações, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus lhe dê saúde, disposição, para que Deus lhe inspire a usar os recursos que vocês têm, de tecnologia, de Facebook, de tanta coisa que a gente tem, para que você use as oportunidades para falar do amor de Jesus. Por quê? Porque o mundo está em crise, e Deus chamou você para esse tempo, para você dar uma nova oportunidade para quem está perdido. Eles precisam encontrar o caminho da salvação, e sabe quem é a ferramenta para poder fazer isso, no plano de Deus? Você. Não tem nem que olhar para o lado, só olha para cima e diz: misericórdia, Senhor, me ajuda, porque Deus tem um plano para você, cada um de vocês. Que Deus abençoe. Amém?